Mas eu queria começar perguntando, a pergunta que eu gosto de fazer sempre que a pessoa vem a primeira vez é: como é que foi o seu encontro com Jesus? Você vem de uma família já cristã? Não, a minha família, na minha família, a primeira a se converter foi a minha mãe. Eu tinha 3 anos de idade e ela tinha uma ideia de que minhas 2 irmãs, né? Eu tenho uma irmã mais velha, uma mais nova, a Carol e a Marjorie. E a minha mãe estava ali num momento muito difícil da vida dela. Ela decidiu que ela ia largar a gente com a minha avó e abandonar meu pai e sair no mundo. E ali, nesse momento da vida dela, foi quando ela encontrou Jesus. Ela teve uma experiência muito forte. E ela sempre creu em Deus e tal, mas nunca tinha entregado a vida para Jesus, não conhecia o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Deus como Pai. E ali ela teve uma experiência com Jesus através de uma irmã que evangelizou ela, cabeleireira. E quando ela entregou a vida para o Senhor Jesus, logo no começo, assim, ela passou a ler a Bíblia. Ela leu a Bíblia inteira em 3 meses e entendeu que ela tinha que orar. O encontro dela foi muito forte com Jesus, assim. E tocou toda a nossa família. Ela passou a orar 3 vezes ao dia, porque ela leu Daniel. E ali o Senhor falou para ela: olha, vai para tal igreja. E ela chegou na igreja. E eu lembro que era um culto de quarta-feira, a gente era pequenininha. E no final o pastor falando assim, pastor Júlio, já está no Senhor, falou: tem alguém que nos visita pela primeira, segunda, terceira vez, né? E minha mãe, nada, não levantou a mão. Ele fez isso 4 vezes. No final ele falou: a irmã que está sentada aí no fundo com as meninas, ela... Não, pastor, eu não sou visita não, eu vim para ficar. Olha então, só. Então ela já membrou já no mesmo dia. Então foi muito forte, assim, foi muito impactante, mas foi ela que foi a primeira a entregar a vida para Jesus na nossa família. A partir dali, a gente começou a frequentar aquela igreja, né? Muito preciosa a igreja presbiteriana na Vila Oliveira. E ali começamos a frequentar a igreja e participar da escola bíblica dominical, né? E eu tinha 4 anos, estava numa escola bíblica dominical. Tia Sheila estava ministrando e ela começou a falar da obra da cruz. E ela começou a contar como Jesus tinha se entregado na cruz, como o Pai tinha enviado o Filho, como Deus tinha amado o mundo de tal maneira. E aquilo foi mexendo comigo de um jeito e eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu 4 anos. E chorando, dizendo: eu quero um Salvador. Eu quero meu Salvador, eu quero o Senhor Jesus. E eu encontrei nos lábios da tia Sheila o herói da minha vida, né? Eu encontrei o Senhor do meu coração e entreguei minha vida para Jesus ali. Com 4 anos. Era fevereiro de 98. Faz um bom tempo. Faz um tempinho. E ali, no final daquele mês, era muito comum na igreja, na época, né? Eu não sei hoje em dia mais como é que tá isso, mas na minha época era muito comum show de talentos, né? Para descobrir os talentos da igreja. E ali eles fizeram um e eu falei para minha mãe: eu quero cantar. Quero cantar. 4 anos, né? Aquela coisa de criança mesmo. Mãe, eu quero cantar. E ali... decidi cantar uma música chamada Jesus Criança, que ela fala: o meu querido Jesus já foi criança também, nos deixou um presente de amor, alegria, bondade. Ele era dócil, era sempre obediente, ajudava seus pais. No final a música falava: eu quero ser também como Jesus. Eu tinha ensaiado de um jeito, o playback acabou e eu continuei cantando: quero ser também como Jesus, quero ser também como Jesus, quero ser também como Jesus. Todo mundo ficou esperando eu descer, né? E ali, de olho fechado, primeira vez cantando na frente das pessoas, né? Tremendo todo. Você já colocou uma espontânea. Quero ser também como Jesus. Chegou uma hora, o Espírito Santo veio sobre mim. Eu fui batizada no Espírito Santo, saí correndo, orando em línguas. Naquele momento, numa igreja presbiteriana. Mas era uma bênção. Na época, meu pastor acreditava nos dons, acreditava no Espírito Santo. Não era uma coisa comum no culto, assim, mas cria-se no Espírito Santo, cria-se na oração em línguas, nos dons, etc. E eu saí correndo pro colo da minha mãe. E aquele dia, assim, eu fui marcada com o Espírito Santo de uma maneira que eu nunca mais esqueci, assim. E acho que a partir daí, inclusive, eu sempre falo para as pessoas, né? Antes de você começar a dar uma lista de regras para as crianças, dizer para elas o que é pecado, o que não, apresenta o Espírito Santo para ela, porque ela nunca vai abandonar o caminho do Senhor. E foi assim comigo. E ali, a partir dali, eu comecei a falar com o pastor todo domingo, o santo pastor Júlio. Eu falava para ele: pastor, eu quero batizar, pastor. Eu falava para ele assim. E aí o tempo foi passando, era fevereiro de 98, eu tinha 4, em abril eu fiz 5 anos e continuei, todo domingo eu falava com ele. E ele falava para mim: minha filha, eu não posso te batizar, tem que ter 12 anos pelo regimento interno da igreja. Entendi. Não posso te batizar, não pode se batizar. E aí nesse meio tempo minha mãe conta, isso eu não lembro, as tias da escola bíblica dominical que me contavam, tia Sheila e tal.
E a minha mãe me conta isso, que eu pegava a Bíblia dela e eu chorava para ela e falava: por que você não me ensina a ler? Eu queria ler, aprender a palavra do Senhor, mas eu não sei ler, mãe, me ensina. E eu aprendi a ler na Bíblia dela. Você aprendeu a ler na Bíblia? Aprendi Que numa legal. Bíblia pentecostal. De uma irmã da igreja presbiteriana. Exato. Uma mistura boa, Uma mistura né? ótima. E ali aprendi a ler. E um dia cheguei em Atos. Era já novembro de 99. Eu estava com 6 anos. E eu li em Atos quando Pedro é enviado a Cornélio. E depois ele está ali conversando. Ele fala: o Espírito Santo veio sobre eles. Como eu não ia batizar os gentios? Eu tinha que batizar eles. Pegou. Aí no pegou, próximo pastor. domingo eu cheguei lá e falei com o pastor: me batiza, pastor. Aí ele: minha filha, ele tinha uma paciência, era um homem muito doce. Ele falou: minha filha, eu não posso te batizar, tem que ter 12 anos. Quando você tiver 12 anos pelo regimento interno da igreja, eu vou te batizar. E aquele dia eu respondi para ele, falei: mas pastor, o Espírito Santo já me batizou, por que você não me batiza também? Aí ele não tinha uma resposta na época, né? E falou para mim: tá bom, vou conversar com o conselho da igreja, né, com o presbitério, e eu vou conversar. Aí eles liberaram e eu fui batizada. Batizei nas águas com 6 anos. Olha só. Apesar do regimento interno da igreja. E foi assim, meu encontro, assim, os primeiros dias com Jesus foram assim.